Esse é o Manifesto, eu sou o Pedro. Eu sou o Arthur. E hoje a gente está aqui com o Zé Cláudio Souza Alves. Você pode se apresentar, Zé? Sou José Cláudio Souza Alves, sou professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, na área de Sociologia. E já trabalho há provavelmente 26 anos, estudando grupos de extermínio e milícias aqui no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, principalmente. Então, a gente convidou hoje o Zé para participar aqui com a gente, para conversar um pouco sobre esses grupos que atuam nas favelas, nas periferias das cidades brasileiras, principalmente no Rio de Janeiro, e entender também como acontece a dominação desses grupos nos territórios, com as populações, nos bairros, na pequena escala. Só que para começar, vamos linkar um pouco com os episódios anteriores do Manifesto, que a gente discutiu bastante sobre violência de Estado. Então queria saber se, no seu ponto de vista, Zé, se as milícias são grupos à parte do Estado ou esses grupos têm relação com o Estado? A violência das milícias tem relação com a violência de Estado? E qual que é essa relação? Sim. A gente tem dificuldade, às vezes, de compreender isso, mas a milícia é o próprio Estado, são agentes públicos de segurança e eles estão diretamente vinculados à lógica do crime, da ilegalidade e do uso da violência, do controle territorial a partir de uma lógica militarizada e violenta. Então, eles são o Estado. É difícil às vezes de entender isso, porque as pessoas sempre se vão escutar muito na mídia, em tudo quanto é lugar, a lógica de que é um Estado paralelo, né? Primeiro se fala da ausência do Estado, como se isso fosse possível, tem que rir nessa hora. E depois eles vão falar de Estado paralelo. A mídia faz muito esse discurso, né? Por trás disso, há uma ideia, uma espécie de construção de uma saída já nesse diagnóstico, já traz uma solução, que seria, nós vamos limpar o Estado, vamos purificá-lo, vamos corrigir. Essas ações são exceções, são ações de pessoas que se desorientaram, se desequilibraram, se perderam, e aí fica algo fácil, você convive com aquilo, nós vamos resolver, mas não é isso o que de fato acontece. O que a gente vê é que há uma ação do Estado, com o poder que o Estado tem na sociedade brasileira, são agentes públicos de segurança. Eles montaram uma lógica criminosa de funcionamento e tem a proteção do próprio Estado. Quem ajuda a gente a compreender um pouco isso tem um teórico intelectual importante, chama-se Michel Foucault. Ele é um historiador, filósofo. Ele traz um conceito importante, chama-se ilegalismos. Esse é um conceito que ele traz. Os ilegalismos é o seguinte: existe a lei, né, que regula a sociedade, o Estado, a princípio, ele atuaria em si com essa lei, a partir dessa lei, coibindo, impedindo ou punindo também, dessa face punitiva, o crime, né, as formas de não respeito à lei. Só que o Estado não faz isso. O Foucault percebe perfeitamente isso. O Estado vai gerenciar as dimensões ilegais e criminosas de acordo com seus interesses. Então, os ilegalismos são isso, são todas as formas do crime organizado, dos ilícitos, das dimensões fora da lei, de acordo com o seu interesse. Qual é o interesse do Estado? O interesse dos grupos que ocupam o Estado. Existe uma norma geral, uma lei geral do Estado, a Constituição, mas mesmo isso, hoje a gente vê no Brasil, mesmo as regras pétreas da nação, a Constituição, elas são passíveis de interpretação de acordo com os interesses, com o jogo político que está sendo feito, e ao mesmo judiciário, o legislativo sempre, o executivo sempre estão sujeitos ao controle político de grupos específicos que o controlam e passam a fazê-lo funcionar segundo os seus interesses políticos. Então, é assim que eu interpreto a milícia. É uma estrutura de poder muito ampla, ela tem essa estrutura no Estado, mas ela ganha dimensões culturais, sociais, tem poder econômico muito bem estabelecido, poder político, eles se elegem. Então,
estrutura de poder muito bem construída dentro do Estado. Esse é o próprio Estado. E a gente estava, dentro desse contexto, a gente estava conversando, eu e o Pedro, quando a gente estava pensando a estrutura do episódio, depois do último que a gente gravou, que a gente falou da polícia e do exército como dentro do contexto de monopólio da violência do Estado, né? E aí a gente foi pensar, a partir das entrevistas que nós lemos, que você deu, como que é possível resolver isso, já que se a milícia ela vem da PM e você faz aquela construção, né, lá dos grupos de extermínio e depois que vai se evoluindo até que nos anos 2000 já começa a aparentar essa forma que hoje a gente conhece como milícia. E a gente ficou pensando, porque muito se debate hoje que na questão da segurança pública precisaria desmilitarizar a polícia, porque esse seria o caminho de melhorar. Mas nesse episódio que a gente teve, a gente participou conosco o professor Acácio da Unifesp. E ele falou que não, que a saída seria acabar com a polícia, porque ela seria perpetuadora de violência. E dentro desse contexto, como que você acha que é possível resolver a questão da milícia e da polícia? Por exemplo, a polícia... a simples desmilitarização resolveria, ou esse não é o caminho não é pela violência, pelo uso da força do Estado, já que ele próprio é criador dessa situação? Sim, nós vivemos uma situação muito difícil, porque primeiro, nós não temos nenhum processo revolucionário, de transformação. Se houvesse revolução no Brasil hoje, seria o contrário, seria revolução Sim. Pela direita, né? Quem tem arma hoje, tem dito quem tem arma hoje. O exército, a polícia, a milícia, o tráfico de drogas. Enfim, no resumo, isso vai dar o fortalecimento das estruturas atuais de poder que estão aí. Então, não temos uma dimensão, por exemplo, vamos acabar com a polícia. Se estivesse num processo revolucionário, você poderia convocar os revolucionários para assumir as forças de segurança a partir deles próprios. Nós não temos isso. Hoje, a força que está na mão dos matadores, dos grupos de extermínio, dos jagunços no interior, dos esquadrões da morte, esses cada milícia, eles é que perpetuam a estrutura da violência hoje, sempre vinculado ao Estado, sempre vinculado a agente público de segurança, que acho que esse professor da Unifesp trouxe muito bem. A polícia ela vai conviver, vai fortalecer e vai ampliar essa dimensão da violência de acordo com seus interesses também. Em todos os negócios hoje criminosos no Brasil, seja tráfico de drogas, sequestro, roubo de carga, tudo que você imaginar, tráfico de armas, que é muito pesado, você tem a presença dos agentes de segurança do Estado, que eles estão lá, a polícia está lá, atuando dessa forma. Eu normalmente falo de desmilitarização. É uma tentativa de, num cenário sem nenhuma probabilidade de se fazer uma transformação radical da sociedade, tentar fazer alguma disputa com esse espaço que é o espaço hoje constituído pelas polícias. Como seria desmilitarizar essa estrutura? Alguns professores, amigos meus, que fazem pesquisa, eles vão me questionar e vão dizer assim, não, mas você quer desmilitarizar o quê? A polícia não é militarizada, a polícia não tem esse comando, essa hierarquia, essa obediência que você está dizendo aí, não. Eles estudam a polícia, né, e vão dizer, a polícia cada um está construindo sua estrutura de poder, não segue ordens, o sargento dá tapa na cara do capitão, porque o sargento é que controla a milícia naquele batalhão, o capitão, o comandante quer a grana do suborno no final da semana, e se você controla essa estrutura de poder, você submete a hierarquia a essa estrutura de poder. Eu tenho dito o seguinte, eu não estou aqui discutindo qual é a hierarquia que está no comando, se é a hierarquia da milícia, do sequestro, do roubo de carga, se é a hierarquia da corrupção dentro da estrutura, ou se é a hierarquia, hipoteticamente, teoricamente falando, dos comandos estabelecidos pelas normas da polícia. Enfim, essas hierarquias estão dentro dessa estrutura no seu
na sua forma de operar, no seu espírito de corpo. Tanto é que se você tenta transformar isso, Mariano Beltrame e o Sérgio Cabral acreditaram, isso aqui, vamos jogar com isso, vamos jogar aqui, nós acreditamos neles. Então, eles achavam que criando as UPPs, contratando 30% de efetivos para a polícia, novos policiais, esses novos policiais com uma nova visão sobre em relação à polícia, iria permitir a transformação da estrutura do restante da polícia. Foi o contrário. O restante da polícia, na sua lógica de funcionamento, seu espírito de corpo, nas dimensões institucionais, de cultura institucional, engoliu os 30% das UPPs, e os UPPs se transformaram naquilo que a polícia sempre foi, nessas estruturas comprometidas, violentas, segregadoras, que tratam a população de comunidades pobres da forma mais cruel, com sequestro de pessoas que nunca mais apareceram, como o Amarildo e tantos outros casos. Então, quando eu falo em desmilitarização, eu estou falando da seguinte dimensão. Eu gostaria de disputar esse policial, nem todos os policiais são corruptos, criminosos, assassinos envolvidos com grupo de extermínio, envolvido com milícia. Eu tenho consciência disso. Então, seria uma forma de dizer, esse policial, ele é capaz de construir uma atuação pública, como servidor público, junto a comunidades que fosse diferenciada, onde ele pudesse estabelecer um controle sobre a sua atuação. Ele não estaria obedecendo comando, obedecendo meramente ordens superiores ou ordem de quem é corrupto, que possa, se eles obedecer, possa matá-lo, nada disso. Ele agora consegue, aonde ele se pensa como construtor político da sua ação no campo da segurança pública, a partir de uma interação com a população que o leve a uma situação onde ele não seja mais parte da polícia que mais mata e da polícia que mais morre. Ele sai de uma política pública calcada na execução sumária, baseada em operações de guerra contra o tráfico, e ele vai começar a construir para si mesmo uma outra forma de interpretar e de lidar com isso. É assim que eu penso a desmilitarização. Você pode dizer, isso é uma utopia, isso é uma ilusão, nunca você vai conseguir estabelecer isso. Eu sei, mas o cenário, são passos que eu imagino que tenhamos que dar para tentar minimamente caminhar nesse cenário tão adverso e tão cruel que a gente está vivendo. Então, esse seria um dos passos. Um dos passos seria dar essa polícia, dar ela um componente político. O cara vai virar agora o sindicato dos policiais, eles vão parar o Brasil. Eu prefiro enfrentar um policial sindicalizado com poder de parar o Brasil do que enfrentar um policial miliciano com um fuzil na minha cara. Eu tenho certeza de quem é que eu quero enfrentar na minha vida. Então, não tenho dúvida. Agora, é difícil? É muito difícil. É complexo? É muito complexo. Como seria construir essa estrutura policial? Como seria unificar a polícia militar e polícia civil numa dimensão outra? Você pode dizer, mas toda a estrutura de segurança pública, ela está calcada na visão da lógica, isso é verdade, os estudos falam sobre isso, na lógica do inimigo. Se você fala em paz, você imediatamente vai pensar quem é que tira a minha paz, e aí você constrói o inimigo. A ditadura construiu lá o comunista, o subversivo, o revolucionário, esse era o inimigo, vamos torturar e matá-lo. Dos anos 80, fim da ditadura para cá, isso se reproduz numa outra lógica. O inimigo é o bandido, quem é o bandido é o traficante, é esse que a gente vai matar. Bandido bom é bandido morto. Esse discurso está se consolidando no Brasil há 5 décadas. E ele se estabelece a partir, como eu estudo aqui, dos grupos de extermínio e das milícias que dão continuidade a essa atuação. Então você vai falar, mas esse policial, ele é capaz de desmontar essa estrutura de quem é o inimigo que eu tenho que matar, o inimigo contra o qual eu tenho que fazer guerra, contra a qual... É isso, eu não sei. De fato, é uma disputa dessa dimensão de segurança pública muito difícil, que o que nós estabelecemos hoje numa conjuntura muito recuada, numa conjuntura onde estamos perdendo
para os setores que são violentos e que querem perpetuar isso. E aí, pensando assim, dando um passo atrás para tentar entender esse seu raciocínio dessa sua ideia da desmilitarização, como é que se dá concretamente o envolvimento do sujeito policial, sujeito agente de Estado com a milícia, e como se dá concretamente o envolvimento institucional da polícia e do Estado com a milícia? Quais são as atividades concretas e as formas concretas que Estado e milícia se relacionam? Sim, como eu falei, há 5 décadas, isso vem sem interrupção desde a época da ditadura militar. Está associado a uma estrutura de poder político e uma estrutura de poder econômico. Sem elas, essas dimensões não existiriam. Então, como eu estudei grupos de extermínio, eu percebo nitidamente: quem opera são os agentes de segurança, quem mata são a formação dos grupos, quem financia são empresários e comerciantes que estão nas áreas de atuação deles. Aí saber se esses empresários e comerciantes procuraram esses grupos de extermínio e ofertaram dinheiro e pagaram, ou se a partir de uma certa dinâmica esses grupos de extermínio passam a coibir e exigir dinheiro dos comerciantes, isso agora é irrelevante, isso transformou uma única lógica. E por último, você tem o apoio político que o regime militar deu a esses grupos. Então você tem uma base política que sustentou esses grupos. Na prática, esses ilegalismos todos, e a milícia é uma espécie de superação de 2 grandes capitais acumulados ao longo de 5 décadas. Um é antigo, é esse de 5 décadas, que é os grupos de extermínio. O outro é a relação da polícia militar e da polícia civil, do aparato policial, com o tráfico de drogas nas favelas do Rio de Janeiro. Esse é um outro grande capital. Então, esse é mais tem 40 anos, 30 e poucos anos de relação nessa estrutura, e os grupos de extermínio têm mais tempo. Esses 2 capitais se somaram e eles vão trazer, então, um conjunto de experiências, de ganhos para esses agentes de segurança. Esses ganhos são nessas 2 dimensões que eu já falei. Dimensão econômica, esses ganhos do suborno, do tráfico, do arrego, né, da corrupção, a grana do tráfico de armas, é a grana do roubo de carga, é a grana do sequestro. Todas as dimensões do crime organizado, elas vão te ofertar e vão oferecer para os agentes de segurança pública vantagens financeiras razoáveis. Não é pouca, é muita grana. O jogo do bicho, que a gente não citou até agora, mas que tem um poder econômico estupendo, é incomparável, é um verdadeiro crime organizado. Hoje, uma família de bicheiros tem, como são proprietários, uma família, estou falando apenas de uma família, ela é proprietária de 1.500 imóveis na cidade do Rio de Janeiro, na zona sul do Rio de Janeiro. Hoje, uma família de bicheiros tira, por semana, não estou falando por mês, por semana, com jogo do bicho e caça-níqueis, máquinas caça-níqueis, tira 2,5 milhões de reais, são 10 milhões por mês. Eu não estou falando de dinheirinho, de salário de professor, de salário de arquiteto, entendeu? Eu estou falando de muito dinheiro. Então, essas vantagens financeiras chegam até os policiais. Eles agora podem dar dignidade para a sua vida e para a sua família. Eles podem morar em locais melhores, sem risco. Eles podem colocar seus filhos na escola, podem morar na barra e no recreio. Enfim. E chega até eles atuando diretamente nos negócios ou atuando como suborno, como uma facilitação do negócio, ou ambos? Ambos. Você tem policiais que são segurança de bicheiros. Você tem policiais que recebem um arrego, né, e o suborno na favela. Você tem o policial que está na milícia, e que está na milícia, que opera por dentro da milícia, nos vários negócios que a milícia possui, são inúmeros: venda de terrenos, venda de aterro, venda de imóveis. A Zona Oeste e Baixada Fluminense tem muito essa presença, venda de bujão de gás, de água, gato-net, que é acesso clandestino ao sinal de internet, de televisão, transporte clandestino de pessoas a partir de vans
e combis, aterros clandestinos, eles enterram lixo, você paga R$300 por cada caminhão de lixo, pouco importa a origem desse lixo, a contaminação, e você... Uma atuação imobiliária também, né? Daqui de São Paulo, eu lembro quando aconteceu o desabamento daquele prédio lá, eu por mim, ainda mais eu que estou mais ou menos envolvido nessa coisa de estudar mercado imobiliário e informalidade, para mim isso era desconhecido. Eu não sabia que esse pessoal construía prédio. Construía prédio, sim. Eles têm uma atuação imobiliária na Zona Oeste. E vou te dizer uma coisa. Ele está associado a isso e está associado a muito mais. Há uma relação entre vários parlamentares no Rio de Janeiro, com a famosa rachadinha, que são a grana do pagamento de assessores. Essa grana é movimentada, uma parte dessa grana, então, não é paga aos assessores do gabinete, é acumulada para ser lançada nesse mercado imobiliário para dar um retorno absurdo. Isso, então, é uma estrutura política que vai envolver o policial miliciano, o parlamentar, e que vai estabelecer uma bolha imobiliária ilegal, criminosa, nessas áreas de expansão, tanto no Rio de Janeiro como na Baixada. A Baixada também tem, principalmente na região do Duque de Caxias, são 2 bairros, é o São Bento e o Pilar. Você tem uma expansão imobiliária de venda, lá é mais terrenos, então é venda mais de terrenos e de aterro, de barro para aterrar esse terreno. É menos de casas e imóveis, esse é mais lá do Rio. Mas então, e dizer que esse policial, ele bebe nessa dimensão, ele vai se beneficiar e tem outro benefício, é político. Esse agente de segurança, ele pode agora também se afastar do cargo, se construir carreiras políticas, se eleger. Hoje essa dimensão, o discurso moralizante do bandido bom e bandido morto, da extrema-direita, projetou vários desses agentes de segurança que hoje estão galgando espaços dentro da carreira como parlamentar, como executivos, inclusive, e estão dentro do Estado hoje também ocupando espaço político, que é determinante para a manutenção dessa estrutura de poder. Então, essa é a forma que se concretiza. Agora, institucionalmente, você falou como que, saindo agora de uma dimensão do benefício individual do sujeito, né? E você vai para a instituição, você começa a construir dimensões institucionais que protegem esses indivíduos. Eles ocupam o espaço, o cargo, eles vão por dentro da instituição, corrompendo a estrutura toda, vinculando pessoas a essa dimensão. Um policial que queira trabalhar como miliciano vai ganhar R$450 por semana, mas isso é pouco, porque ele também vai ter participação nos ganhos que ele está atuando, gerenciando, pode ser de venda de imóveis, pode ser terrenos, pode ser gás, pode ser cigarro contrabandeado, enfim, são vários negócios. Ele pode ser também da equipe que assassina as pessoas, que é uma das equipes que existe dentro da milícia, as pessoas especializadas em matar, assassinar pessoas, como é o caso da Marielle, e eles, institucionalmente, eles começam a ganhar vulto, espaço, corroer por dentro da instituição, e a instituição passa a conviver e a protegê-los no seu interior, porque por dentro está toda já comprometida com os interesses políticos e econômicos que esses cidadãos, se posso chamar assim, eles foram capazes de constituir dentro da questão da instituição comum. Você não consegue investigar a milícia, entendeu? É o caso Marielle, são quase 2 anos, daqui a pouco vai fazer, e você não tem a denúncia efetiva de quem são os criminosos, os mandantes, coisa parecida. Por quê? Porque a instituição toda vai operar, o judiciário depende da atuação policial, na investigação e nas ruas, e está tudo comprometido, porque há um poder efetivo dentro dessa instituição que impede que isso avance, que essas dimensões de investigação cheguem até os criminosos, e fica por isso mesmo, é assim, né, que a gente tem visto. Uhum. E tem uma entrevista que você deu e que eu achei muito interessante, que você vai falar que a base de uma milícia é o controle militarizado de áreas geográficas. E nessa mesma entrevista,
você vai fazendo algumas diferenças em relação da milícia para com o tráfico e de como com o passar do tempo que a milícia se constrói com o discurso de que vamos fazer oposição ao tráfico, bem naquele discurso mesmo que você estava colocando do bandido bom e bandido morto, mas que ela passa a se relacionar agora também com o tráfico. Então, às vezes, até permitindo que o tráfico atue dentro dos seus espaços com pagamento de propinas, de subornos e dos mais variados. E sempre quando a gente fala em política pública, que nem você está falando, tem uma proteção da milícia, a gente sempre volta para o tráfico, sempre volta para a política de drogas, para prender pessoas periféricas, negras e assim por diante. E nessa mesma entrevista você fala, né, que a milícia, quando se prende, você vê, a milícia é branca, a milícia não é tão periférica assim, e ela também é religiosa e assim por diante. Então, como que se dá, dentro desses espaços controlados pela milícia, como que é essa relação com o tráfico, o que diferencia os dois e por que se tem tão forte essa defesa e proteção da milícia em contraposição ao tráfico? Então, há uma dimensão histórica, né, de construção do tráfico. Estou falando mais aqui do Rio de Janeiro. Em São Paulo você vai ter mais a construção que passa pelo PCC, que tem outras dimensões históricas, tem outra construção, mas também dá para falar um pouco sobre isso. Mas eu vou falar mais especificamente daqui do Rio. O Comando Vermelho, quando ele emerge, no final dos anos 70, há uma conjuntura, um cenário político que faz com que o Comando Vermelho se constitua da sua experiência como facção a partir do sofrimento. Então, todas as facções, e o PCC não vai escapar isso, vai se constituir a partir da experiência de sofrimento que eles vão obter nas estruturas penitenciárias. Isso é a base da formação das grandes facções. Então, o Comando Vermelho foi a primeira grande facção que faz isso, que constitui... Na verdade, ela é a primeira, assim, que nós temos história, mas o terceiro comando, não o TCP. O TCP é mais recente, que é uma evolução do terceiro comando. O TCP é o terceiro comando puro. O terceiro comando também está emergindo na mesma conjuntura, no mesmo cenário. Só que o Comando Vermelho, ele já traz consigo toda uma identidade de oposição radical ao Estado, à polícia. Ele se constitui como uma dimensão de confronto bélico, armado, do crime contra o que seria o Estado. Isso porque o próprio Comando Vermelho emergiu nessa conjuntura, onde o Estado, na Ilha Grande, tratava os crimes de roubo de banco como crimes contra a Lei de Segurança Nacional e os colocava todos numa mesma lógica. E aí, essa experiência da Ilha Grande constitui o Comando Vermelho. O terceiro comando já é uma facção que surge posteriormente, e alguns vão dizer, alguns que pesquisaram nessa época, os mais antigos, jornalistas, vão dizer que o terceiro comando foi criado pela própria polícia, já numa dimensão de dividir o mercado das drogas e do Comando Vermelho. Então já tem essa constituição. A milícia, ela hoje, ela trabalha, ou ela própria vende a droga. É menos comum, mas acontece. Há exemplos disso, há relatos e fatos que trazem isso, mas também a milícia tem a prática mais frequente de alugar os pontos de venda de droga para o terceiro comando puro, o TCP, que é uma evolução do terceiro comando. Então, constitui-se, então, uma aliança. A gente tem chamado isso no Rio de Janeiro de Aliança 5.3. O 3 é o terceiro comando, é o número do terceiro comando. O 5 é o número da milícia, então, uma aliança milícia, terceiro comando puro, na tentativa, então, de confrontar, reduzir e empurrar o Comando Vermelho para dimensões inferiores e menores do controle territorial. Esse é o cenário que a gente vê aqui no Rio de Janeiro. Esse confronto está se dando hoje, basicamente, na Zona Oeste como um todo, já se deu. Hoje, Cidade de Deus é uma espécie de última fronteira do Comando Vermelho naquela região da Zona Oeste. Em outras favelas maiores é mais difícil, Complexo do Alemão, Maré, a própria Rocinha, essas dimensões de disputa é muito mais difícil
para o terceiro comando e para a milícia entrarem e fazer esse confronto. Então, nas outras áreas está se avançando, principalmente Zona Oeste do Rio de Janeiro, e em algumas áreas da Baixada Fluminense também. Eu falo aqui de uma área mais de Nova Iguaçu, é uma área onde eles estão entrando com muita força, relatos de chacinas mesmo, que não são notificadas pela mídia, grandes chacinas, ocupações de área por parte da milícia, apoiada pela polícia. Então a milícia e a polícia já operam juntos, nesse caso aqui da Baixada. A Baixada sempre é um laboratório que permite situações mais ilegais, mais criminosas, que na cidade do Rio você não vê tanto, como essa, por exemplo, de a polícia entrar dando suporte à entrada da milícia. Nós temos esse relato aqui, e sempre em cima das áreas do Comando Vermelho. Então a matança ocorre em cima dos membros do Comando Vermelho. Então, esse é o cenário, a geopolítica desse controle e dessas relações aqui no Rio de Janeiro, favorecendo e muito a milícia, a estrutura policial envolvida com milícia, e a estrutura policial e a estrutura do próprio terceiro comando puro, que está envolvido com o tráfico de drogas. Esse é o cenário, e o Comando Vermelho é aquele grupo que vem perdendo progressivamente áreas, perdeu nas UPPs, vem perdendo nos confrontos com a milícia, com o terceiro comando puro, e nos confrontos com a própria polícia. É a facção. O Comando Vermelho, nessa ideologia de confronto contra o Estado, enfrenta de fato grande dificuldade agora, mas a sua dimensão de resistência cultural, de se colocar contra o sistema, contra os grupos que estão no poder, sempre sendo céticos e sendo cínicos também em relação a essa estrutura de poder. Não que o Comando Vermelho queira mudar essa estrutura de poder, ele quer apenas ser mais um dos grupos que se beneficia dessa sociedade a partir da venda das drogas, que é o mercado com o qual eles lidam e que é expressivo e que lhe dá vantagem econômica. Eles vão controlar áreas, eles não são milicianos, portanto, eles ou vão ser mortos ou vão ser presos. Eles não são personalidades capazes de se eleger, então a milícia sim. Então é o grupo que mais sofre, sente a repressão, são os que compõem muitas vezes presídios, estão maciçamente nos presídios, vão ser mortos, na sua maioria das vezes serão mortos, mas estabelece uma relação nesses territórios também de ajuda, nunca há somente a face da violência. Nenhum grupo desses que eu estou falando, Comando Vermelho, terceiro comando puro, milícia, a própria estrutura policial, talvez a estrutura policial seja a menos envolvida com isso que eu vou falar. Nenhum deles vive somente da estrutura violenta, ela não existe sozinha. O controle militarizado, a arma, o assassinato, a execução sumária, não é somente isso. Sempre haverá a outra face que é decisiva também, que é a face do clientelismo, é a face do tomar lá da cá, do favorecimento. Eu vou fazer benefícios para você, eu vou vender uma casa para você, você não vai pagar mais aluguel. Você agora vai poder ajudar a sua família, seus filhos vão ter alimentação adequada, vão ter acesso a medicamentos, você vai poder se qualificar e estudar, você vai ter uma outra trajetória na sua vida e você vai sair do sofrimento que você está hoje. Isso é um benefício, você vai pagar essa casa para mim, com prestações durante tantos anos. Isso é um benefício para aquela população. Eu vou transportar você, não tem mais ônibus não estão funcionando, eu transporto você agora nesse meio de comunicação. Você vai ter acesso a sinal de televisão, é só pagar uma taxa bem menor, eu vou te dar esse acesso. Enfim, sempre há a outra face da moeda, que é o clientelismo. E isso faz parte desse jogo. Então, o terceiro comando também faz esse jogo. E vai beneficiar pessoas, vai pagar por medicamentos, vai ajudar com bujão de gás, são ajudas menores dentro da comunidade, que eles estão presos ali por serem traficantes, serem cercados por uma lógica de guerra às drogas. Enquanto que a milícia é mais escancarado, né? A milícia coloca
como o caso de um dos suspeitos da morte da Marielle, né, que é o Adriano Nóbrega. Ele coloca, por exemplo, esposa e a mãe no gabinete do senador Flávio Bolsonaro, então, naquela época, deputado estadual, para trabalhar lá. Então, ele faz o velho vínculo imediato, pessoal, né? Familiar, íntimo, né? Personalizado. Ele faz esse vínculo com o deputado estadual e ali as pessoas vão criar uma correia de transmissão de favores, de benefícios, de obtenção de algum tipo de vantagem a partir da estrutura política. Isso a milícia faz. Então, já é essa outra fase que a milícia está fazendo também com a estrutura política, que o Comando Vermelho não faz. E o terceiro comando, ele é menos afeito ao confronto, ele sempre paga o arrego, ele negocia, raramente as comunidades onde o terceiro comando puro atua vai fazer confronto bélico, numa lógica de parceria mais próxima com a estrutura policial, fazendo funcionar essa dimensão, dando mais segurança para a população, que não há os confrontos. Então, sempre a população vai enxergar as áreas do Comando Vermelho como áreas mais violentas, mais passíveis de serem vitimados em função dos confrontos, e milícia e terceiro comando puro será visto como áreas mais pacíficas, mais seguras, melhores para se viver, mas tudo isso porque há uma lógica, uma correlação de forças de confronto contra o Comando Vermelho, a partir da guerra mesmo e do controle militarizado de áreas, e isso vai criar essa lógica que eu estou falando para você. E é por causa dessa dimensão que você falou, do clientelismo e das próprias, dessa diversificação das atividades econômicas desses grupos, que é por causa desses motivos que é tão importante que eles ocupem territórios? E por que são territórios pobres e periféricos? Então, o controle territorial, ele é a base da atuação desses grupos. Os grupos de extermínio tinham controle territorial, mas era mais tênue, digamos assim, mais sutil, mais fraco. A milícia não, ela tem um controle muito mais determinante. São nas áreas pobres porque aí se constitui essa margem dos ilegalismos. Aí você pode operar um pouco fora do controle da classe média que forma opinião, fora do controle da mídia que forma opinião. Você está numa franja. A franja geográfica, ela corresponde muitas vezes a uma franja, a uma fronteira da própria ação do Estado. Não que o Estado está ausente, como eu disse no começo, não existe ausência do Estado. A ausência do Estado é a sua própria presença. O Estado ausente, ele consolidou a força de outros grupos naquela área, de grupos de interesse político com o qual esse Estado vai estabelecer relação ou a partir do qual esse Estado está se originando. Ele é originário dessa estrutura que está sendo favorecida ali. Então, a periferia sempre foi, essas dimensões periféricas sempre foram essa franja, essa possibilidade do Estado ir para a dimensão ilegal dos grupos de extermínio, essa possibilidade do Estado não investir em políticas sociais, políticas de proteção, em políticas que defendam a população na área da saúde, da educação, da habitação. Então, eu não vou investir nisso, mas vou permitir, então, que igrejas evangélicas possam florescer e estabelecer relações, então, de poder político com essas igrejas a partir de votações, de jogo eleitoral, do clientelismo. Eu vou favorecer a sua igreja, eu vou favorecer a sua comunidade, eu vou proteger os seus membros a partir de benefícios imediatos feitos a essas pequenas estruturas, mas são estruturas pulverizadas e com uma grande dimensão. Eu vou ajudar ONGs, ONGs que vão fazer tratamento, apoio e suporte aos dependentes químicos. Eu vou favorecer creches particulares, eu vou ajudar escolas e postos de saúde
postos de saúde privados, clínicas privadas de saúde, enfim. O mundo urbano, na franja, na periferia, ela vai abrir um conjunto de negócios econômicos e negócios políticos. Há uma mercadoria política que está sendo circulada ali e que está associado, em determinado momento, ele vai se associar com a dimensão da violência. Então, o pastor, eu não estou dizendo que todas as igrejas se envolvem numa estrutura de controle militarizado, como a miliciana, não estou falando isso. Falando que essa ausência do Estado se constituiu na presença de estruturas religiosas que no final das contas, vai salvar essa população. População desempregada, doente, dependente química, famílias que se separam e que se degradam, pessoas que perderam trajetórias de vida porque não têm inserção no mundo econômico, no mundo social. Essas igrejas vão salvar essas pessoas e vão dar sentido e vão reconstruir trajetórias de vida. Essas igrejas vão fazer isso, sim. Elas fazem isso. Só que no mesmo lugar que está essa igreja, está também o miliciano, ou está o matador, membro de grupo de extermínio, ou está o político clientelista que faz jogo político de extrema-direita, né, que vai usar de um discurso homofóbico, um discurso machista, heterocêntrico, branco, racista, um discurso do bandido bom e bandido morto, que prega a violência para resolver a violência, o aumento da violência para resolver o problema da violência. Então, é ali que é inevitável, é incontornável que uma estrutura religiosa que sobrou, que a fronteira última dessa população para sair do desalento, sair do desamparo, é incontornável que essa estrutura religiosa vá conviver e esbarrar com a estrutura do controle militarizado que as milícias vão fazer. Então, aí você tem essa fusão, né? Há uma eleição efetiva, isso é um sociólogo que trabalha com isso, que é o Weber. Há uma eleição efetiva entre as dimensões da violência da milícia e as dimensões fundamentalistas de grupos religiosos, moralistas, dimensões moralistas que esses grupos religiosos estabelecem, e esse casamento dá a projeção da extrema-direita. Então, é esse cenário que eu estou percebendo, que não é um cenário somente do Rio de Janeiro. A projeção da eleição de Bolsonaro no Brasil demonstra que isso é uma dimensão nacional hoje, que está se ampliando. E o ano que vem vai ser a apoteose, a meu ver, desse projeto. Eles vão estar expandindo muito mais. Né? Entendi. Não, e tudo isso me leva a pensar alguns questionamentos que eu e o Pedro estava tendo, e a partir também de uma outra entrevista que o senhor deu, que você coloca que esses grupos, nesses espaços onde eles ocupam, nessas bases geográficas, eles atuam quase que como um Estado totalitário, que é dentro dessa lógica de legalidades que você colocou, que você está trabalhando. E aí eu estava pensando, e a gente estava conversando, que recentemente a gente teve várias declarações de pessoas dentro das esferas políticas e públicas, especialmente de pessoas ligadas, ou possivelmente ligadas a esses grupos, falas do tipo do restabelecimento de uma ordem, que era possível pensar AI-5, que era possível pensar algumas lógicas, e dentro desse... E além disso, a gente tinha concomitante um projeto anticrime também rolando, um pacote do atual ministro da Justiça, e dentro desse pacote, um dos elementos era o excludente de ilicitude, né, que era não punir o policial que matasse em ação. E aí muita gente falava que, apesar de ser uma surpresa, o AI-5 já funcionava também no campo, na Amazônia, na relação dos grileiros dentro de alguns espaços. Mas é possível também a gente pensar que essa lógica desse totalitarismo de Estado também está presente dentro desses espaços, dessas comunidades? E se sim, como é possível se opor ou fazer frente a essa realidade? Então, esse totalitarismo que eu falo, ele é um totalitarismo socialmente construído. Ele foi construído ao longo de décadas. Para você ter exemplo para você, o excludente de ilicitude é apenas a formalização discursiva, juridicamente falando, do que já existe na prática. Hoje você tinha, né, o nome dado era auto de resistência, hoje se chama
morte por intervenção policial, isso já é praticado. O Estado do Rio teve agora, esse ano, com o Witzel, né, que é outro nome vinculado a essa dimensão totalitária e assassina, ele vitimou, pela atuação policial, 1.546 pessoas. Deve ser mais, porque cada dia que passa você tem o aumento desse número, então deve ser mais já nessa altura do campeonato. Mas isso já é, os processos judiciais, se você for analisar, você vai ver, o excludente já está na prática na morte por intervenção policial, na lógica de que houve reação, houve resistência à polícia, e não há, a justiça arquiva os processos todos, não faz investigação, o total de homicídios como um todo, tanto cometido por policiais como por civis, do total de homicídios, 7,8% são investigados somente. Em muitos casos aqui no Rio e no Brasil, apenas 2% dos homicídios são investigados. Então, você está diante da consolidação de uma lógica totalitária que vem de muito tempo, vem de 5 décadas. E essa lógica totalitária, ela permeia toda a nossa estrutura da vida social no Brasil, em qualquer área. Pode ser classe média, pode ser a mãe que perdeu o filho, assassinado pela polícia, que vai chorar em frente às câmeras, que vai dizer que o filho nunca se envolveu com nada, nunca se envolveu com tráfico, nunca roubou. Por trás da fala dela, do discurso dela, está o seguinte: se meu filho tivesse traficado, se meu filho tivesse roubado, feito qualquer ato ilícito, seria justo que ele fosse morto. Esse é o texto oculto, né? Digamos, é o subtexto. Na classe média já é mais cínico e hipócrita, porque eles vão ver na morte do outro, desse que é o inimigo, o arrefecimento do seu medo. Então, a lógica do medo, a proteção dos seus bens, a proteção da sua lógica de sobrevivência, o consumo que essa classe faz de um discurso violento para protegê-la e de uma dimensão de aproximação da classe dominante, que a classe média sempre busca, né, um dia se transformar em classe dominante, coitada. Então ela acha, né, então ela adota comportamentos e modos de ver dessa classe dominante, entre eles a lógica da execução, e vai apoiar então esse discurso de extrema direita. Então, no fundo, desmontar esse totalitarismo socialmente construído que é muito difícil. Ele percolou toda a sociedade. Então, mesmo nas comunidades pobres, você vai ter... Os pobres votaram no Witzel, os pobres votaram no Bolsonaro. Os pobres elegem essa extrema-direita. E aí você vai me perguntar, mas é porque eles fizeram benefício para essa população? Muitas vezes não. Muitas vezes, o que nós estamos vendo no Brasil é o seguinte: vamos pensar agora em dimensões, eu vou me aproximar de uma dimensão próxima, não é igual, porque tem diferenças, então não estou dizendo que nós estamos vivendo essa mesma dimensão, estou tentando me aproximar na análise, teoricamente, de outras dimensões históricas e políticas próximas do que nós vivemos hoje. Vamos falar agora do fascismo e do nazismo. Como é que Hitler e Mussolini se projetaram e tiveram nações inteiras seguindo o discurso, a lógica de atuação violenta, de controle militarizado de áreas, de eliminação interna dos inimigos, de holocausto, de execução sumária em massa nos campos de concentração? Como que uma nação inteira mergulha no apoio a essas lideranças? Houve, aquele momento, o esgarçamento da disputa nas classes sociais naquelas nações. Então, o movimento socialista, o movimento operário, que vinha em crescimento dentro da Europa naquele momento, em ascensão, mas, por outro lado, a burguesia, a classe dominante, economicamente falando, nessas sociedades, tinha também muita força, tinha muito poder. Então, há um equilíbrio de disputa dentro dessa conjuntura política. E, nesse momento, essa burguesia, ela não teve pudor algum, preocupação alguma
depois até ela veio se arrepender, alguns casos somente, mas em muitos casos ela não se arrependeu, ela faz uma jogada. Qual é a jogada? Eu vou apoiar politicamente, eu vou abrir mão do controle político do Estado em nome de um paranoico, em nome de alguém que discursivamente eletriza as massas e manipula essas massas. Eu vou abrir mão em nome dessa pessoa para manter o meu poder econômico, para manter o meu poder social. Quase o que o Marx já apoia no 18 Brumário. Aí você está falando agora do bonapartismo, já é mais para trás. Aí tem algumas outras diferenciações conjunturais, do movimento operário em si, da localização e do escopo dessa luta. No caso lá, você está falando da Comuna de Paris, você está falando de França, muito localizada, mas também pode ter similaridades. Hoje o Brasil, o governo Lula foi um governo que tentou fazer algum tipo de fortalecimento das lutas da classe operária, da classe trabalhadora, dos movimentos sociais mais próximos aos movimentos populares, de luta por dignidade, por cidadania, por conquistas no campo político, desses movimentos que emergiram já nos anos 80. O próprio PT é legatário desses movimentos todos. Mas o Lula achou que poderia fazer isso num grande concerto de classes, ele como o pai, é uma espécie de reedição do Getúlio Vargas, o pai dos pobres. Eu vou aqui combinar as forças do capital, que vão continuar ganhando, que vão continuar se fortalecendo, e agora eu vou fortalecer classes populares, não tanto assim, porque em alguns movimentos sindicais sofreram duramente. Eu sou professor universitário, eu sei o quanto foi nefasta a atuação de Lula e de Dilma no campo da educação pública universitária. Ele fez o Reúne? Fez. Ele expandiu as universidades, expandiu, de fato, mas é uma expansão ainda muito pequena, muito diminuta dentro do quadro do ensino superior brasileiro. As universidades públicas atingem o quê? Acho que 2% da população brasileira consegue chegar às universidades públicas, enfim. E, por outro lado, ele começa a modificar as relações de trabalho. A nossa Previdência foi desmontada e reconfigurada logo no começo do governo Lula. Nossas lutas sindicais por melhorias, mesmo com a expansão da universidade, elas não foram obtidas. Houve muito mais uma negociação do governo dentro desse campo, com dimensões do movimento sindical mais passíveis de serem cooptadas e ganhas, enfim. E não só isso. Agora, se você olha para o espectro total da nação, R$80 de Bolsa Família altera realmente a conjuntura de vida daquelas pessoas? Não altera. Aquelas pessoas continuam ainda numa dimensão de pobreza, de desalento, de desamparo. Se essa política é retirada, bastou diminuir essa política, que essa população volta ao desalento, ao desamparo. Não houve reconfiguração de classe, não houve fortalecimento. A população não vai sair às ruas para defender Lula, diferente do que ocorreu, que nós vimos na Venezuela, com o Maduro, no caso do Chávez também, e diferente do que ocorreu agora, recentemente, no Equador, na Bolívia. A população não se viu ganha num projeto diferente de nação, que projetasse essa população nas suas lutas, nas suas mobilizações. Então, eu estou diante de um cenário hoje construído, inclusive, pela própria esquerda que esteve no poder, assim dita esquerda, que não foi capaz de alterar essa correlação de forças, achou que era capaz de fazer uma mediação entre esses interesses díspares, sem fortalecer suficientemente as classes populares, as classes trabalhadoras, e que, no final da história, essa tentativa deu-se no engodo de um judiciário absolutamente vendido, manipulado, controlado pela extrema-direita, um judiciário que vai prender e que vai alijar o principal candidato, que era ele mesmo, aquele que se considerava, então, capaz de fazer essa conciliação. Ele é preso e afastado da estrutura eleitoral. Então, se consolida um golpe, mas um golpe que, em grande parte, tem a ver com essa concepção de esquerda, que foi desenvolvida aqui pelo próprio PT, e tem a ver com um momento histórico da classe dominante nesse país, que abre mão
da sua manutenção no poder político para apoiar pessoas tipo Bolsonaro ou Witzel, quer dizer, grupos de canalhas envolvidos com o discurso do bandido bom e bandido morto, da volta, que apoia a tortura, que diz que a ditadura matou pouco, deveria matar mais. Isso é um discurso absolutamente criminoso, né? Um discurso que não é do Estado de Direito. Então, por isso que eu chamo eles são canalhas, porque eles verbalizam isso e verbalizam na prática o apoio a esses grupos que estão hoje crescendo no Brasil. Então, infelizmente, nós não fomos capazes de fazer um apoio a esses movimentos nessa correlação, e esse desamparo todo vai fazer com que essa população lá na comunidade, ou às vezes até o próprio traficante fez campanha para esses caras, por mais risível ou por mais trágico que seja uma situação como essa, quer dizer, a população apoia o seu matador, a população apoia o seu algoz, né, o seu torturador. Por que ela faz isso? No desalento, no desamparo, no meio de uma guerra híbrida de informações que ninguém mais tem controle sobre elas, em redes sociais. E aquilo também que você falou, né? Aquilo também que você falou de grupos como as igrejas e pessoas com discurso de extrema-direita que constroem um sentido na vida dessas pessoas. Essas pessoas, o discurso moralista, o discurso LGBT-fóbico, machista, racista, esse discurso moralista, ele é muito próximo a essa população. Essa população vive essas dimensões como decisivas nas suas vidas, e as igrejas vão lançar mão dessas dimensões como parte de toda a sua cultura, do seu projeto, de sua forma de ver o mundo, para se continuarem, para se perpetuarem, para se estabelecer. Então, é verdade, você está falando isso. Não todas as igrejas fizeram isso, eu conheço igrejas que não fizeram isso, há movimento, mas é uma parte muito pequena. A maioria fez esse. E aí, capitaneada por fake news, tudo isso vira um grande caldo que deságua nessa extrema-direita, inclusive no apoio. Tem discurso hoje, para te dizer, aqui na Baixada, discurso de pastores, de um pastor, eu sei que sim, mas isso deve ser mais, que diz o seguinte: milícia é sagrada. Nossa. Milícia é algo que sempre houve na história da relação de Deus com o povo. O povo, Deus, em alguns momentos da história do povo santo, lá dos hebreus, Deus lançou mão de vingadores, de pessoas que usaram da violência, está cheio da Bíblia, e vieram para proteger o seu povo. Então, a milícia hoje é a continuação dessa proteção, ela é sagrada. Isso já teve esse discurso, já chegou até mim. Então, é possível fazer sim, essa correlação. E coisas mais sofisticadas, né, que me parece talvez até mais preocupantes de longo prazo, que é um discurso individualista, meritocrático, teologia da prosperidade. Eu acho que isso tá ficando cada vez mais enraizado. Quase que aquele sentimento que a gente conhecia como a classe média, hoje está enraizado dentro de comunidade, dentro de gente pobre. O empreendedorismo, né? Mas isso, os meios de comunicação, digamos, empresariais de grande escala, como Rede Globo e vários outros que seguem, eles já vinham fazendo há muito tempo. Já é um caldo antigo, né? Do empreendedorismo, gente que faz, de você também se lançar em projetos, né, sociais. A própria dimensão religiosa, a própria igreja em si é um grande empreendimento. A teologia da prosperidade faz esse movimento fiel que dedica financeiramente somas para a sua igreja, que vê a sua igreja crescer. Então, o miliciano, por exemplo, que contribui com o dízimo, ele está ajudando aquela comunidade como um todo a crescer, se beneficiar, se projetar em negócios e ter o retorno agora aqui em vida, o retorno daquilo que lhe deu. Então, tudo isso está hoje é mais sofisticado, é mais elaborado e vem crescendo nesses espaços, sim. E ainda pegando um pouco nesse gancho, que a gente estava discutindo do governo Lula, Dilma, sei que é uma pessoa que circula muito pela Baixada, pelas comunidades e tal. São duas perguntas em uma, né? Quais foram as atuações institucionais, as políticas públicas de segurança, de enfrentamento ou de fortalecimento
do domínio desses grupos nas comunidades. Então, quais foram as políticas públicas durante os períodos de governo de centro-esquerda e qual foi o resultado delas? E a outra pergunta onde estavam os movimentos sociais de esquerda, de base, mais capilares, durante esse período todo que o conservadorismo foi se construindo? Então, o Lula tentou disputar o campo da segurança pública, assim, não vou dizer que ele simplesmente ignorou, ele tentou favorecer projetos que desenvolvessem uma dimensão dos direitos humanos e de uma política de controle da estrutura policial. Ele tentou envolver, ele teve programas nacionais, PRONASSE, né, que tentou envolver segurança e cidadania. Só que como a dimensão toda, como eu vim falando com você aqui, dessa segurança pública controlada de forma militarizada, de forma hierarquizada, com todas as suas contradições institucionais, com presença dos grupos de extermínio, com presença de uma polícia corrupta, com a presença de uma lógica de guerra às drogas, de inimigo a ser abatido. Essas dimensões não foram, de fato, transformadas e modificadas. Então, isso permaneceu, isso perdurou. Quando você tem situações decisivas onde isso podia ter sido revertido, isso não foi revertido. Você vê agora a chacina do Pan-Americano, que foi em 2007, governo Sérgio Cabral, 1.500 homens da polícia do Rio de Janeiro fazem uma operação no Alemão e matam 19 pessoas, e nos laudos cadavéricos está lá que 70% das perfurações nos corpos ocorreram na cabeça e nas costas, com uma grande probabilidade de ter sido execuções sumárias. E não houve investigação sobre isso. Logo após o Lula da declaração dizendo que não se combate o crime com pétalas de rosa, que são declarações hoje na boca de apoiadores do Wilson Witzel aqui como governador na sua política de extermínio. Bom, o que você fez de diferente deles? O que você modificou? Você não fez nada. Você não, no momento decisivo de fazer isso, você tinha aliados políticos e você se calou, ou pelo contrário, você justificou e apoiou essa estrutura. Então, infelizmente, no concreto, por mais que você tenha dado recursos para políticas de segurança mais cidadãs, com discurso de direitos humanos, mas na prática você fortaleceu esses grupos, eles não foram atingidos ou obrigados a se modificar ou de impedir a sua prática. Na prática, você aumentou a dimensão punitiva penitenciária, as penitenciárias explodiram ao longo do governo Lula, o encarceramento se expande crescentemente, então não houve, você combinou o discurso de direitos humanos com o discurso de encarceramento. O PCC e o Comando Vermelho se transformaram em facções nacionais graças à lógica de encarceramento de presídios federais que se consolidou no país como um todo, essa é a verdade. E se hoje o pacote anticrime aumenta a punitividade, significa aumentar essa estrutura de organização por dentro da estrutura prisional, porque é o quê? É o sofrimento, é a experiência de dor, tortura e massacre que essa população carcerária vive, que permite ela se organizar para se proteger desse massacre, com conivência dos agentes penitenciários, que agora vão ser subornados, vão fazer parte da folha de pagamento do PCC, do Comando Vermelho, da milícia, que possa agora também crescer, caso ela seja atingida, né, por prisões. Enfim, não houve, ao longo desse período, no campo da segurança pública, uma disputa decisiva com relação a esses grupos e nem com relação... Já o discurso conservador, que vai além da dimensão da segurança pública, é um discurso que se espraia quando a dimensão de inclusão que o governo de esquerda fez, uma inclusão apenas no campo do consumo, apenas no campo do ganho financeiro, não foi uma inclusão a partir de ganhos culturais, ganhos sociais, ganhos políticos, ganhos educacionais, ganho no campo da saúde. E essas dimensões ficaram ainda tolhidas e controladas. Elas estão absolutamente no desamparo, essa população. Então, meramente bolsas ou programas compensatórios ou programas setorizados de compensação para aqueles que têm mais vulnerabilidade, esses programas não alteraram esse perfil da população em termos da sua reflexão, da sua experiência social. Moral da história,
a crise desse modelo com o golpe, a partir de 2016, mas a crise já vem de 2013. As manifestações nas ruas era a expressão dessa crise profunda que a esquerda não foi capaz de olhar. O governo Dilma não viu aí a chance de subir em cima desses movimentos, de fazer disso a base de uma transformação social dentro do país. Pelo contrário, recuou, foi para a dimensão da direita, colocou Joaquim Levin no ministério, manteve Meirelles, manteve toda a plataforma da extrema-direita de controle econômico, de recessão, de, inclusive, aprovação de leis contra as manifestações, que é a lei antiterror da Dilma, que dá poder para a repressão aumentar cada vez mais sobre essa população. Foi isso que essa esquerda fez. Então, ao meu ver, não houve, nos momentos decisivos que essa esquerda, assim dita esquerda, você chamou de centro, né? Centro-esquerda, teve para fazer alguma coisa, ela não foi capaz de fazer, ela se perde nessa dimensão. Tem no nosso episódio de lançamento, eu e o Pedro, a gente discute um pouco sobre uma pesquisa que a Fundação TID Setúbal fez esse ano, que é uma pesquisa sobre conservadorismo e as questões sociais. E nessa pesquisa, dos achados que eles fizeram, a partir de surveys do Datafolha, do Ibope, e depois de pesquisas qualitativas que eles fizeram, é que o conservadorismo aumentou muito no país, mas ele aumentou mais por questões de segurança do que por questões de, vamos dizer assim, de pautas morais. Eles aumentaram, mas a questão da segurança foi tão forte nesses últimos anos que a partir da década de 2010 para 2018, que é a pesquisa, isso cresceu assustadoramente. E nesse contexto de que a esquerda não consegue ou não conseguiu, ou ainda encontra dificuldades de se colocar eleitoralmente frente a essa temática... Culturalmente mesmo, não só eleitoralmente, né? Sim, de ter um projeto diferente para apresentar e para cooptar ou para captar esses anseios da população, o que a gente pode esperar daqui para frente, né? Como fazer frente a esse conservadorismo cada vez maior, cada vez mais militarizado, violento? O que é possível fazer dentro desse espaço? Então, são as dimensões de resistência que nós temos que construir, né, dentro da sociedade, consolidar uma interpretação, um diagnóstico que vê na questão da segurança o desaguadouro de todas as grandes contradições da nossa sociedade, da nossa cultura, da nossa economia, do nosso debate político. A violência, ela virou um resumo, mas um resumo tão condensado e tão denso e tão importante que ele acaba, esse debate sequestrou a nação como um todo num discurso extrema-direita, desse discurso fácil, mas é o discurso que domina, que é o discurso do bandido morto, da execução sumária, na lógica. Nós temos que criar uma resistência determinante a esse discurso, a esse debate. Não adianta eu fazer tergiversações, fazer aproximações. Não adianta eu querer simplesmente ensinar direitos humanos ao capitão do Bob. Eu ensinei por 20 anos, né? A universidade ensinou, eu nunca ensinei. A universidade ensinou isso para as forças de segurança. O cara fala agora um sociologuês perfeito. Mas o capitão do Bob hoje mata o dobro, o Bob mata o dobro do que matava antes. Então, nós não fomos capazes de transformar essas estruturas. Para modificá-las é preciso atuações muito mais consistentes e uma concepção de segurança diferenciada. É preciso fortalecer os grupos que fazem essa discussão no interior das classes populares. Então, debates culturais, batalha de rima, o que for, debates, formação de mídias populares que discutam isso, né? Uma dimensão crítica da esquerda em relação ao seu papel, a não fazer conchavos e aproximações políticas daqueles que estão diretamente envolvidos com isso. Isso houve ao longo do tempo. A esquerda se aproxima desse cidadão. Cidadãos viraram personalidades políticas. Nós não podemos nos aproximar dessa forma. É preciso manter um campo de visão e é necessário alimentar nessas áreas todas as formas de crítica, todas as formas de unidade popular, em termos de
crítica, de diferenciação, de reflexão, de convivência com o diferente, com aquilo que não é igual, com compreensão de quem é esse outro que está sendo morto, que está sendo executado, quem é esse bandido, ter a face desse que é o chamado inimigo público número 1, bandido bom e bandido morto, a face dele precisa ser explicitada. Eles têm família, eles têm nome, eles são pessoas que convivem nessas áreas. Então, superar essa segregação que nós próprios da esquerda fazemos em relação a eles. Nós olhamos muitas vezes para o lumpen proletariado. Ele ajudou a formar o exército do salsichão, a sociedade do 10 de dezembro lá do Napoleão Bonaparte, do Luiz Bonaparte, do Napoleão III. Essa sociedade é a sociedade do lumpen proletariado. A sociedade que apoia Hitler e Mussolini também tem suas raízes, muitas vezes, nesse lumpen, nesses que não estão em lugar algum, que estão no desamparo. Mas esse grupo, é preciso que nós olhemos para ele com outro olhar e é preciso disputá-lo. Ele está nesse desalento, nesse lugar. É preciso, de alguma forma, chegar até ele. É preciso disputá-lo dentro da igreja evangélica. O campo evangélico precisa ser um campo de disputa discursiva, espiritual, ritualística, de culto, de catequese, seja o que for, essas dimensões precisam ser disputadas. Então, são inúmeras frentes que hoje são necessárias, são verdadeiras trincheiras hoje que nós temos que alimentar, cavar, estabelecer nessas áreas para poder resistir. Caso contrário, é isso, é o avanço crescente desse discurso, desse poder e dessa dimensão. E essa juventude existe, esses grupos existem, eles não precisam ser criados, eles existem, eles precisam de fato crescer, se expandir, mas já há, se você olhar, você vai ver esses movimentos. São frágeis, são pequenos, são poucos, mas eles existem, eles é que mantêm a nossa esperança. Eu estou vivo aqui, debatendo, porque eu os conheço, eles falam comigo, eu sei onde eles estão, então eu me alimento também muito dessa força. Tem as universidades, dentro das universidades também é um campo de disputa, não está dado. Muitas universidades, muitos professores, muitos alunos de universidades públicas têm acesso ao conhecimento, apoiaram e apoiam esse discurso, sim, infelizmente, mas é isso, mas é a disputa, está lá dentro. A universidade não é diferente da sociedade. Somos intelectuais, temos racionalidade, temos a ciência, como se isso fosse o antídoto. É mentira. A ciência, a racionalidade, o conhecimento também podem ser trabalhados e alimentar essa dimensão. Infelizmente ou felizmente, é assim que é o humano, nós vivemos nessa dimensão. Para mim, infelizmente, porque eu sei como é nefasta essa estrutura e o preço que a população como um todo, os mais pobres, pagam em função desse projeto. Agora, isso é disputa em todos os campos, é na vida afetiva sexual, é na construção de identidades, no respeito a identidades diferenciadas, nesse campo afetivo sexual, enfim, no campo religioso, você tem que tolerar, não só tolerar, você tem que apoiar manifestações diferentes de espiritualidade, de cultura religiosa da sua. Então é uma gama de cenários que nós todos temos que trabalhar. É no campo da alimentação, na construção de alimentos que não sejam assassinos, alimentos transgênicos, alimentos contaminados com agrotóxicos. Nós não podemos apoiar o agronegócio devastador e criminoso que mata de câncer populações inteiras nesse país, câncer e tantas outras doenças. Então, são fronteiras imensas, inúmeras, que hoje a vida traz para a gente. Nós, daqui talvez alguns séculos, possamos ser alguma coisa melhor, mas hoje é o grande embate que nós estamos vivendo, né? Quando a gente começou o canal, tinha, até hoje, né, a gente ainda tem uma pegada que ser sempre bem propositiva, né? Só que aí a gente monta uma primeira temporada de segurança e aí fica meio quase impossível, porque todo episódio parece um buraco sem fundo. Aí uma das coisas que a gente pensou quando resolvi te convidar também foi uma entrevista que você falava justamente disso, da possibilidade, uma das possibilidades da gente enfrentar essa questão toda tá vindo de dentro dos próprios territórios que são ocupados, e até então isso para mim me pareceu meio novo, então eu gosto muito de te ouvir falar sobre isso. Aí eu queria, então, eu sei que você não pode
Eu sei que que não é nem muito legal citar onde estão e quem são, quais são os nomes desses grupos, mas se você puder falar um pouco sobre quais são as atuações concretas desses grupos e por que você acha que essa é uma saída possível e onde estão as fragilidades também, as contradições. Sim. Então, esses grupos estão na igreja evangélica, existem, por exemplo, evangélicos pelo Estado de Direito, é um movimento interno, os evangélicos que fazem esse debate internamente, que disputam, é um pessoal que eu conheço, e é forte em termos do que eles tentam se expressar e tentam crescer. Não é forte em termos de numérico, mas eles representam essa dimensão. No campo da discussão sobre segurança pública, eu acompanho o Fórum Grita Baixada, que é um fórum aqui dentro da Baixada, que vai fazer interlocução com, por exemplo, no Rio de Janeiro, a Casa Fluminense, que tem interlocução com eles, é uma ONG, tem o ISER, que é um Instituto Superior de Estudo da Religião, que é um outro espaço de diálogo, uma outra ONG no Rio de Janeiro. Você vai ter mandatos de deputados estaduais e vereadores que vão ter diálogo com audiências públicas. Normalmente estão no campo da esquerda, esses grupos, mais do PSOL, mais do PT, vão fazer reverberação do debate. Dentro, eles vão trazer questões sobre a questão de violência religiosa contra religiões de matriz africana. Eles vão fazer debates sobre racismo, sobre feminicídio, sobre violência em si mesmo, violência estrutural que eu debato. Então, esses mandatos fazem esse apoio. Você vai ter grupos de capoeira, você vai ter grupos de batalha de rimas, saraus, você vai ter grupos dentro do espaço religioso, tem organizações de professores, por exemplo, tem o Museu Vivo do São Bento, que é um museu feito por professores lá em Duque de Caxias, que no mesmo bairro eles têm ossadas e sítios arqueológicos sambaquis do período pré-histórico, vão ter uma casa construída pelos beneditinos, uma fazenda beneditina, o São Bento em si, tem essa estrutura colonial de 1560 sendo preservada e mantida. Tem ali o projeto do Getúlio Vargas, de 1930, do Núcleo Colonial São Bento, que era um modelo agrícola implantado pelo governo, tem as estruturas físicas, as casas, e tem ocupações urbanas de terra do final dos anos 80 e dos anos 90 lá. Então, eles fazem um museu vivo, da pré-história até os anos 90, até o momento atual, eles têm um museu de percurso, as pessoas vão acompanhar toda a história da Baixada naquele bairro. Isso é fascinante, mas eles estão numa área onde a milícia mais cresce e mais se expande. Então, eles são confrontados permanentemente pela violência da milícia. Mas eles estão lá, eles não desanimaram, não desapareceram. Existem os sindicatos de professores do CEP, existem os sindicatos do pessoal ligado à área da saúde, que defende o SUS, que tenta lutar. Existem as dimensões religiosas, espirituais, de luta contra a intolerância religiosa, contra a violência que se estabelece aos terreiros de Umbanda e de Candomblé. Enfim, em todos os lugares que eu ando e percorro, e nas interlocuções que eu faço virtualmente, eu tenho feito, esses grupos, eles estão presentes, eles estão vivos, eles fazem ações. São poucos, são fracos, não tem uma capacidade de intervenção na lógica política, eleitoral, na lógica cultural, na lógica econômica. Pode ser que eles, de fato, tenham essa fragilidade ainda, ou não tenham esse poder todo, mas eles existem, eles são capazes de fazerem ações, eles tentam congregar pessoas. É difícil? É muito difícil. Estamos, assim, proporcionalmente, é o Davi contra o Golias, é uma metáfora religiosa para falar de tudo isso, É o Davi. E aí, você vai desistir da resistência do embate? Não, você está nele, você o faz, e é isso que a gente aposta, Eu olho para esses grupos e tenho me alimentado deles, E esses grupos não são sufocados violentamente, belicamente? Porque me parece que eles estão fazendo Você está falando de um enfrentamento no campo da construção de cidadania, de sentido para a vida. Eles não são sufocados? A gente não precisa de arma para enfrentar esses grupos armados? Não. Eles são capazes de fazer movimentos entre si,
diferenciados para fora, muitas vezes, do seu núcleo principal. Eles fazem esses movimentos driblando, enfrentando, contornando, se coadunando com as dimensões daquele lugar. Então, eles não vão se expor a ponto de serem agredidos e atingidos por essa estrutura violenta. Então, eles são capazes de fazer interlocuções com a população, por fora dessas dimensões, e disputa desses... não é suficiente muitas vezes, os caras vão continuar com o seu poder, com suas eleições, com sua dominação, mas é um grupo que está ali dizendo que é possível uma outra forma, buscando proteção de outra forma, buscando segurança de uma outra maneira, e fazendo interlocução no campo da cidadania. Eles estão fazendo, eles sabem fazer isso. Às vezes vão sentir alguma ameaça, vão, às vezes vão ter medo, vão. E aí sempre nunca seja isolado, nunca seja individual, sempre no coletivo, como entidade, como grupo. Eles sabem muitas vezes buscar esse apoio, eles vão criar redes de diálogo para fora com outros grupos maiores e mais amplos. Eles vão pedir ajuda, eles vão fazer cursos. Agora em Queimados está rolando, já fui lá falar, a primeira aula. É um curso para candidatos a vereadores e a prefeitura de Queimados. No curso tem gente de todo o espectro, nem da extrema-direita, tem do centro, esquerda, digamos assim, tem lá o espectro. E eu fui lá, é uma tentativa de professores e de membros da sociedade civil, de comunicadores também da cidade, de qualificar o debate político-eleitoral. Cidade dominada por milicianos, hoje com um dos maiores índices de homicídio do país, Queimados, cidade que mais mata no país. Então, é uma resistência lá. Eu fui lá, falei, são 60 pessoas, que seja, mas você está tentando criar um movimento de interlocução. Então, eles sabem contornar, eles vão fazendo. É frágil, é pequeno, mas não é uma desistência, né? É possível fazer. É difícil? Claro que é difícil. Às vezes eles falam comigo com receio, com medo, eu sei que falam, e eu vou tentar mostrar, não pode citar nomes, não pode ir para o confronto, não pode assumir diretamente o confronto com eles, isso é suicídio, mas você vai fazer todo um discurso mostrando quais são as dimensões do que você propõe e qual é a realidade que se enfrenta, e isso vai ser capaz de criar algum tipo de movimento, né? Legal. Isso, então. Muito bom. Beleza? Beleza, fechando. Muito bom, agradeço a vocês aí pela... Muito obrigado, Zé, foi muito bom. Acho que a gente vai colocar também na descrição do vídeo aí do podcast algumas entrevistas legais que eu acho que complementam um pouco sua fala, que a gente nunca consegue esgotar no podcast. Tem a publicação também, né, Arthur? Qual que era aquela publicação? Tem, da Segurança Pública no Rio, Estado, Segurança, eu esqueci o nome agora completinho. Tem um texto do Zé lá também e um texto de outro pessoal. Que é da Fundação Heinrich Böll. Heinrich Böll, sim, conheço, galera. E então, agradecer o José imensamente pela participação e pela brilhante explanação que a gente teve aqui hoje. E foi muito importante pra gente, tenho certeza disso. Tá legal, obrigado a vocês também. Eu agradeço que vocês me leram bastante, eu vi que vocês estavam conhecendo. Sim. Acho que isso é uma coisa que a gente tá aprendendo, que é se preparar bem para o podcast, porque rende mais, que a gente traz o pessoal e às vezes nem aproveita como podia aproveitar. Isso, é verdade, isso faz toda a diferença. Esse é o trabalho jornalístico mesmo, de comunicação, muito bom que vocês estão fazendo. Beleza, valeu. A gente muito tá nas redes sociais, @canal Manifesto, a gente tá com o nosso site rolando, texto quase toda semana, canalmanifesto.com. Com a série da América Latina agora. Com a série da América Latina, isso aí. E valeu, gente, obrigado, até a próxima. Obrigado. Um abraço.